Queridos amigos, muita paz a todos. É com muita alegria que voltamos à nossa atividade em nossa casa nesta noite. E para o nosso tema, de alguma forma, nós procuramos já nos situar dentro da temática que será tratada no Movimento de Integração do Espírita Paraibano, o nosso evento MIEP, que ocorrerá no período do Carnaval. A cada ano, o MIEP tem um tema que é discutido nos seus vários seminários, atrelados a uma obra espírita. E para o ano de 2018, nós teremos como temática de fundo, ou como livro base para o nosso evento, a obra A Gênese, que é o 5º livro da codificação. Uma obra magistral de Allan Kardec, publicada no ano de 1868, mas que vinha sendo escrita ao longo da década que a precedeu. Na tarde de hoje eu estava revisando o capítulo inicial de A Gênese e me surpreendendo mais uma vez com a didática e a metodologia do codificador ao nos apresentar o caráter da revelação espírita. Esta é uma obra tida por muitos como sendo uma das mais difíceis da codificação espírita. É uma obra talvez menos lida do que as demais. Todavia, quando nós observamos esse livro com cuidado, verificamos que está organizado em 3 partes. Uma primeira parte em que o codificador discute exatamente esse tema da gênese, ou da criação do mundo dos seres à luz do Espiritismo. E faz isso muito bem, colocando a doutrina espírita como uma outra ciência, o seu embasamento, a sua metodologia de pesquisa. A segunda parte, Kardec estuda os milagres, e os milagres apresentados na descrição do Novo Testamento. E, por fim, estuda as predições. Então, diríamos que para o momento em que estamos atravessando na Terra, a Gênese, muito mais do que ter 150 anos e ser um marco para os espíritas, é uma obra de extrema atualidade, pela clareza da composição do texto, pelos temas que são apresentados, e destacamos aqui os 2 que são a nossa predileção, os milagres e as predições. Essa obra dá ensejo a muitos desdobramentos, tanto é que o tema central do MIEP é Terra, Planeta, Amor, exatamente para discutir essa condição do planeta em que estamos, esse momento de transição que atravessamos e como esse mundo em que estamos, apesar das suas contradições, apesar de o bem ainda não prevalecer sobre o mal, é um planeta em que nós já experimentamos esse sentimento sublime que caracteriza a evolução dos espíritos sensíveis, que é o amor. Para que atinjamos o nível de espiritualidade de espíritos evoluídos, nós precisamos entrar nesse nível da sensibilidade e experimentar o amor nas suas primeiras feições. Por isso, esse será o tema do nosso evento, que já começa nos seus desdobramentos, no lançamento a partir da próxima semana. Para o nosso comentário na noite de hoje, nós ficamos então com uma releitura dos milagres. Como então compreender os milagres a partir da perspectiva espírita? Isso é bastante curioso, porque não obstante nós tenhamos avançado muito em termos de ciência, de racionalidade, nós observamos indícios muito fortes de uma sociedade que aqui e acolá se apresenta ainda bastante infantilizada. De modo geral, nós desejamos a vida fácil, ou como Emmanuel colocou muito bem na mensagem que foi lida do livro Caminho, Verdade e Vida, não procuremos Jesus como se ele fosse um doador da vida fácil. Ao contrário, quando nos encontramos com a mensagem de Jesus, verificamos quantas dificuldades nos cercam e cercam o mundo em que nós vivemos.
E observando o texto do Novo Testamento, as várias narrativas, sobretudo as narrativas das curas no Evangelho de Lucas e algumas no Evangelho de Marcos, nos toca muito o coração a narrativa da mulher que ficou assinalada na história do Novo Testamento como aquela que possuía um fluxo contínuo de sangue, ou a mulher hemorroíça, que em sua época, antecipando aqui a nossa avaliação do texto, deve ter sido alguém que sofreu toda sorte de preconceitos e de exclusões que uma sociedade extremamente marcada pelas expressões de desafeto e de exclusão poderia fazer com alguém. Apenas para relembrar a história, na narrativa que é contada por Lucas, e isso interessa muito a narrativa de Lucas, porque ele era médico e um bom cronista, vai então relatar as várias curas que Jesus protagonizou. Então, na narrativa de Lucas, nós vamos encontrar essa história que está enfeixada num antes e num depois. A história vem exatamente no meio de uma outra narrativa, que é a narrativa da cura da filha de Jairo. Segundo o evangelista, Jesus se colocava a caminho da casa daquele homem que tinha uma filha que havia sido dada como morta. E vejamos que interessante é que essa narrativa aí apareça, porque nesse meio caminho, Jesus está então cercado de uma multidão. E nós não precisamos fazer um grande esforço de memória para tentar reconstruir a cena. Nós podemos partir daquilo que hoje é o nosso horizonte de expectativa ou das nossas representações sociais. Todos nós sabemos como uma sociedade infantilizada se comporta diante de uma celebridade nos dias de hoje. O desejo de aproximar-se, de estar com a celebridade, de tirar selfies, de marcar a sua presença, enfim, nos dias de hoje nós vivemos uma espécie de infantilização, como disse um ensaísta outro dia. É como se todas as pessoas próximas a uma celebridade se comportassem como crianças que estão pela primeira vez diante de um grande evento. Se isso nos caracteriza nos dias de hoje, a época de Jesus, em que não existiam as selfies, mas existiam as dificuldades de toda a sorte. O contexto de um povo absolutamente oprimido, excluído de qualquer inserção social de forma mais ampla, uma sociedade de classes sociais bastante marcada, encontrava exatamente naquele ensejo da convivência com Jesus uma nova perspectiva de vida. E não é difícil imaginar que as notícias sobre as curas corriam rápidas léguas. E a notícia de que Jesus chegava, ou de que partia, ou de que estava em algum lugar, deveria certamente comover multidões que iam à sua direção para encontrarem-se com o Mestre, para vê-los. Alguns desejavam simplesmente vê-los, outros desejavam encontrar Jesus e alguns desejavam tocá-lo de alguma forma. E é exatamente o que encontramos nessa narrativa. Jesus está a caminho e uma multidão ali estava, o comprimia de alguma forma naquela estrada, naquela rua, mas eis que Jesus percebe que alguém o tocou. E vejamos o detalhe da narrativa, como numa multidão saber quem toca alguém. Mas Jesus diz para aqueles que estavam mais próximos, aliás, indaga inicialmente quem o havia tocado. Revisando a narrativa, nós encontramos dois fatos importantes. O primeiro, de que os que estavam mais próximos, todos negaram. E provavelmente deveriam ser os discípulos ali mais próximos, tentando proteger Jesus de algum gesto importuno, de alguém que o quisesse incomodar naquele momento, tendo em vista que a caminhada se dava na direção de uma situação que tinha urgência e que precisava, de alguma forma, ser atendida. Então, aqueles que estavam próximos negaram que houvesse tocado Jesus. E o mestre volta à carga com a mesma pergunta: quem me tocou? E aí nós temos
a resposta de Pedro muito interessante. Ora, Senhor, como saber quem te tocou? É uma resposta que nós podemos entender de várias maneiras. Talvez a iniciativa de Pedro de tirar o foco do mestre daquela situação ligeiramente inoportuna. Ora, Senhor, tanta gente, as pessoas se comprimem, desejam estar ao seu lado, como saber quem lhe tocou? Como se Pedro quisesse dizer a Jesus que não era tão importante que aquilo se desse, como se desejasse fazer o mestre voltar para um outro foco. Mas Jesus então insiste nessa observação de que alguém o havia tocado, porque, segundo algumas narrativas, uma virtude havia saído de si. Evidentemente, a palavra virtude, nesse contexto, não tem nada a ver com o sentido da palavra virtude, tal como nós a compreendemos nos dias de hoje. A virtude da correção moral, de dizer sempre a verdade, enfim. É uma expressão que significa que Jesus percebeu com muita clareza que alguém havia adentrado a sua onda mental. Dentre os que ali estavam, alguém havia rompido uma barreira que não era física, que é magnética, e que havia penetrado aquilo que a obra de André Luiz nos ajudou a descrever como sendo a aura, ou seja, alguém havia ultrapassado a barreira e havia entrado na onda mental de Jesus a ponto de ele mesmo perceber que alguém havia aproximado-se de si de uma forma muito próxima e que não era física. E nós só podemos compreender esse fenômeno hoje porque nós compreendemos a lei de fluidos à luz da doutrina espírita, algo que Allan Kardec relata muito bem no livro A Gênese, na sua segunda parte, a partir do capítulo 13. Houve uma atração magnética entre uma pessoa que ali estava, no caso específico da narrativa, que todos nós já sabemos, daquela mulher que tinha um problema contínuo, um fluxo de sangue, provavelmente uma doença de ordem ginecológica, e que os escritos, os estudiosos, dizem que ela havia gasto toda a sua fortuna. Então ela estava na condição da indigência. Imaginemos alguém que naquela situação de exclusão tinha um mínimo de condição possível e havia gasto toda a sua fortuna e não tinha obtido resposta alguma. Já havia se submetido, como diz o espírito Amélia Rodrigues, na obra Quando Voltar a Primavera, narrando esse mesmo caso, que ela havia se submetido a todos os rituais de exorcismo que eram comuns às suas práticas religiosas, usando aqui a palavra que todos conhecemos, exorcismo, mas ela havia se submetido a todos os rituais de purificação, para usar uma melhor expressão, e nada havia revertido a sua doença, que se revelava no campo físico de uma forma que era profundamente constrangedora. E provavelmente uma doença que deveria ter uma grande carga de preconceito para a época, como temos ainda hoje muitas doenças que são o alvo do preconceito da sociedade, de nós que fazemos parte dessa sociedade, porque não compreendemos certos mecanismos. Imaginemos alguém que na década de 80, logo no início da disseminação do vírus da AIDS, contraiu essa doença. O preconceito da sociedade para com essa doença. No século XIX, para com os que tiveram tuberculose. E assim sucessivamente. Em todas as épocas, a incompreensão, a ignorância, a falta de compaixão produziram muitas exclusões sociais. E aquela mulher vivia uma exclusão desta natureza, deste porte. A ponto que, motivada pela dor que lhe causava a doença, não apenas no seu aspecto físico, mas sobretudo no seu aspecto social, ela se coloca nessa situação. E aqui trazendo a narrativa de Amélia Rodrigues, que vai apresentá-la como alguém esquálida e de poucas forças, o que não é difícil imaginarmos para alguém que tinha uma hemorragia constantemente. Qualquer perda de sangue nos leva a um quadro de debilidade. Imaginemos alguém que estava há anos, há décadas, com uma perda contínua de sangue. Então é fácil imaginar
aquela mulher pálida, esquálida, sem forças, que se dirige a Jesus e, na dificuldade de alcançá-lo fisicamente ou de agendar um atendimento, uma conversa, apenas toca, do ponto de vista físico, as vestes de Jesus, mas no seu esforço emocional ela entra na onda mental de Jesus e consegue então atrair do seu magnetismo uma cota de fluidos tão significativa que naquele momento ela fica inteiramente curada do mal que a martirizava há tantos anos. Vejamos que narrativa surpreendente e que chamaria de fato a atenção de um médico como Lucas. Essa história deve ter corrido as muitas léguas, os muitos quilômetros em que Jesus esteve e chega aos nossos dias com uma força que poderíamos dizer assim, praticamente descomunal. E essa narrativa ela é muito singular, porque diferentemente das demais, nós não temos um paciente que está na situação passiva. Nós temos um paciente na situação ativa. Não é uma cura que parte da iniciativa de Jesus, como a cura do cego, a cura daquele que tinha a mão mirrada, enfim, de tantos outros a quem Jesus pôde, pelo menos inicialmente, entrevistar, perguntar o que desejavam, como a psicóloga Hannah Wolff apresenta na sua obra Jesus, Psicoterapeuta. A questão da psicoterapia profunda, em que diante do paciente Jesus perguntava, de uma forma geral, parafraseando, que queres que eu te faça? No caso em questão, nós não vamos ter esse momento do encontro face a face do terapeuta com o doente, porque a situação mostra que, no mínimo, Jesus estava à frente e aquela mulher estava atrás ou do lado, e a percepção do mestre é de que alguém havia o tocado, muito mais no sentido magnético do que no sentido físico, porque ele percebe essa cota de magnetismo na direção de alguém. E imaginemos então a cena que poderia ter se dado se fosse um filme. Provavelmente a cena pararia na resposta de Jesus a Pedro, dizendo, mas alguém me tocou. Mais ou menos como se formasse uma clareira ali em torno de Jesus e ele no centro de um círculo e as pessoas se olhando, se entreolhando, Jesus olhando para todas elas e esperando certamente que esse alguém se apresentasse. E imaginemos que a câmera vai exatamente para a face daquela mulher. E nós não vamos encontrar inicialmente alguém com uma face de tranquilidade, porque ela havia transgredido muitas normas naquele momento. Havia saído de sua casa, havia ido ao encontro de alguém que era o centro das polêmicas entre os fariseus e entre os samaritanos. Ela estava na condição social de ser uma mulher e, portanto, de ser uma personagem social sobre o qual havia muitos preconceitos e muitos limites. Então, se nós estivéssemos no filme, a câmera mostraria aquele personagem com um rosto provavelmente trêmulo, com um mínimo de coragem para, a meia voz, dizer: Senhor, fui eu que te toquei. E na sequência nós vamos encontrar a narrativa que avança de forma célere, em que Jesus vai dizer que a sua fé a havia libertado. Ou seja, nós temos uma sentença que encerra essa narrativa, que fala de algo muito mais amplo, muito mais profundo, do que simplesmente o elogio que a sentença inicialmente nos faz perceber. A fé daquela mulher a havia curado por várias razões, e nós só vamos compreender isso à luz da doutrina espírita. Nós vamos compreender porque ela manteve, primeiro, aquilo que Joana de Ângeles chama de a resignação dinâmica. No curso da sua doença, ela não foi um paciente que se entregou à doença no sentido do amolentamento. Da mesma forma, não foi um paciente que se entregou à doença com a revolta. Duas posições muito comuns,
quando nós nos deparamos com doenças graves, com moléstias degenerativas, com problemas de fato de vulto que afetam aquilo que nós poderíamos chamar de o encadeamento das nossas vidas. Nós temos uma tendência ao amolentamento, que quase sempre é apresentado para aqueles que têm uma vinculação religiosa com a sentença: não, é assim que Deus quer. Ou então o outro lado, que é exatamente a atitude da energia que é colocada de forma agressiva e é a revolta contra si e contra a doença. Os estudiosos que pesquisam a morte, que pesquisam o perfil de pacientes com doenças degenerativas graves, indicam que das 5 fases em relação a uma doença desse porte, sendo a última a aceitação, uma delas é a da revolta, a outra é a da negação, uma outra é a do amolentamento, e uma 4ª fase é a fase do início do enfrentamento, que vai culminar com a aceitação. Nós estávamos ali diante daquela personagem, assistindo essa cena como se fosse um filme, cada vez que relemos, observando que o personagem guarda a resignação dinâmica, exatamente a possibilidade de enfrentamento da sua doença. Usa os recursos que tem, busca a solução, não na sofreguidão de resolver imediatamente, mas buscando a solução continuamente, até que chega o termo do seu processo. Porque outras tantas pessoas buscaram a Jesus. Muitas foram aquelas que o tocaram fisicamente, que tiveram a oportunidade de sentarem-se com Jesus. Se nós pegássemos outra narrativa, a que Jesus vai à casa, por exemplo, de Simão, o fariseu, muitas pessoas sentaram-se à mesa com Jesus. Imaginemos na casa de Zaqueu também quantos sentaram-se próximos a Jesus. E no mesmo sentido, ou na mesma perspectiva da infantilidade, alguns o reconheciam ali como a celebridade. Não existia selfie, mas existia a possibilidade de cumprimentar Jesus, tocar as suas mãos. Todavia, nenhum desses entra para a narrativa do Novo Testamento. E o gesto daquela mulher entra para essa narrativa pela singularidade da qual ele se reveste. É a sua posição proativa em relação à dificuldade que ela apresentava, que a torna singular em relação a outros personagens e em relação a outras curas, ou, para usar a expressão comum, a outros milagres protagonizados por Jesus, que Allan Kardec, no livro A Gênese, vai demonstrar que não são sobrenaturais e, portanto, não são milagres, porque obedecem às várias leis da relação entre o mundo material e o mundo invisível. E uma dessas leis é exatamente a lei da troca de fluidos, a lei de magnetismo, que é o que ocorre muito claramente na relação com essa mulher. O que não é difícil imaginar para as muitas pessoas que aqui estão, que tiveram a oportunidade, por exemplo, de ver Divaldo Franco, ou de estar à frente de Raul Teixeira, ou de consultar a literatura espírita e de ver as narrativas dos que se encontraram com Chico Xavier. Eu lembro da narrativa do professor Severino Celestino, a primeira vez que foi à casa de Chico Xavier, e ele narra que se sentia profundamente atraído, como se sente, pela biografia de Chico, pelo médium que é, e quando chegou à frente da casa de Chico Xavier, esperou horas, e que chegou à frente de Chico, tinha várias questões para lhe fazer e não fez nenhuma questão, porque se sentiu plenamente saciado na sua ânsia intelectual de ouvir algumas respostas de Chico naquele instante. Imaginemos à frente de Jesus. Então, muitos tiveram acesso a Jesus, mas pouquíssimos, raros, como essa mulher que entra para a história, foram aqueles que conseguiram passar a fronteira física e mergulhar nessa atmosfera de Jesus e se deixar envolver por ela, recebendo inclusive essa cota de fluidos que lhe beneficiaram, e no caso específico dessa personagem, lhe beneficiou profundamente. Essa narrativa tão bonita
que aparece em Lucas, também em Marcos, que o espírito Amélia Rodrigues reconta, como dissemos, é também o objeto de uma canção dos compositores Gladstone e Lage e o cantor Tim, e que nós vamos apresentar aqui a canção, aliás, para passarmos para outros comentários. Então, na canção de Tim e Gladstone, cantada por Tim e Vanessa, intitulada Vestes de Amor, nós conseguimos entender a beleza dessa canção quando nós conhecemos melhor essa narrativa a que nos referimos. E dizem então os compositores: quem me tocou, pois eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão. E aí, como se uma outra voz entrasse na canção, diz: perdão, Senhor, me entrego a ti, pois te toquei buscando saúde e logo meu sangue estancou. E aí nós temos a narrativa de volta. E aí os compositores, de forma muito perspicaz, criativa, vão então alternar como se fossem questões dessas duas personagens na música. Quem me tocou, quem me curou, a esperança nos liga ao céu, toque divino nas vestes do amor. A ternura é o orvalho ao sedento viajor, o sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã, foi a tua fé que te salvou, foi a tua fé que te salvou. Então, com o Espiritismo, nós conseguimos entender esses fatos, a lógica de como ele se explica, como dissemos, a lei de fluidos e o magnetismo. Talvez a pergunta mais profunda que nós possamos fazer nos dias de hoje é por que fatos como esses, similares ao da mulher hemorroíça, as múltiplas doenças degenerativas, os diagnósticos irreversíveis, os traumas que aparecem em tenra idade, as doenças de fundo genético que já surgem antes do nascimento, no próprio processo de formação fetal, existem. Essa é a pergunta de fundo que precisamos fazer. E precisamos observar que a resposta para essa questão nós a encontramos na literatura espírita, e não basta que nós tenhamos de memória a relação, a lei de causa e efeito, ou a expressão do senso comum, a que se faz, a que se paga. É preciso que nós tenhamos uma visão de maior profundidade, entendendo de fato a lei de ação e reação. Evidentemente, se existe uma profunda interação entre espírito e matéria, não é de estranhar que se expressem no nosso corpo, no formato de doenças, as mais diversas, das mais simples às mais complexas, aquilo que nas obras que estudam a psicoterapia, a somatização, vão apontar como sendo os desequilíbrios da energia do espírito. Usando a linguagem espírita para isso, nós vamos encontrar na obra de Joana de Ângeles uma descrição para esse processo em que são exatamente as nossas experiências malogradas que precisam retornar e serem acolhidas, que se apresentam muitas vezes pela misericórdia divina no formato das doenças que precisamos acolher. E dizendo isso, evidentemente, eu sei com toda clareza que não é fácil esse processo de acolhida. Do ponto de vista emocional, não é fácil. Do ponto de vista cognitivo, todos nós espíritas já entendemos a lei de ação e reação, o processo do retorno. Nós estamos no ponto de fazer a inflexão, de dar o salto e passar a compreender isso de forma emocional mais proativa, com mais resignação dinâmica, numa postura que nos aproxime e que nos faça lembrar daquela mulher da narrativa de Lucas, que guardou uma postura de proatividade na sua doença e que, embora fosse uma paciente que inspirasse muitos cuidados, manteve-se na condição ativa, no desejo sincero da cura profunda. Porque, fazendo uma análise superficial, nós encontramos muitas situações
entre amigos, familiares, pessoas da nossa convivência, pessoas da casa espírita, que embora tenham doenças que são desafiadoras, as degenerativas, por exemplo, não guardam necessariamente a vontade de serem curados. Isso é muito chocante de ser dito e é muito chocante de ser observado. Porque no quadro da doença, nós nos resguardamos na condição daqueles que precisam ser cuidados. E é muito bom ser cuidado, porque nós nos colocamos naquela posição da criança que precisa ser cuidada. O que está são é exatamente o que é compelido a cuidar. E às vezes mudar essa polaridade é para as nossas personalidades infantis ainda muito difícil. Mas nós precisamos começar a fazer esse enfrentamento. E o processo de cura, que passa evidentemente por toda sorte de aparato médico, de apoio psicoterápico, multidisciplinar, exige também de nós um contributo muito grande de nossa parte. Não aguardemos que, da dor de cabeça mais simples à doença mais complicada, a cura virá somente pela ingestão da medicação. Se assim fosse, a medicina já teria elucidado todos os problemas que nós ainda temos na Terra. É evidentemente porque a cura não é apenas um processo físico que nós temos a quantidade de doenças que temos, que ainda estão na Terra nos dias de hoje. Pensando sobre esse tema, ao longo de toda a sua obra, o espírito Joana de Ângeles vai escrever várias mensagens. Em Vida Feliz, por exemplo, identificamos a mensagem de número 53, em que esse espírito nos traz uma espécie de profilaxia ou de metodologia que nós podemos empregar e que vai, pela repetição, nos levar ao final de um processo contínuo de treinamento a uma condição similar à da mulher hemorroíça no seu estágio de aceitação da doença e de cura. Vejamos na lição de número 53 o que diz Joana de Ângeles. Os maus pensamentos intoxicam a alma. Do ponto de vista do paradigma materialista, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que é que tem a ver pensamento com corpo? Ou o que é que tem a ver a mente com o corpo, o espírito com o corpo? Do ponto de vista materialista, não tem nada a ver. Mas nós não somos materialistas, nós somos espíritas e, como tal, nós aceitamos a interação necessária do espírito com a matéria, da mente, que não é física, que não é o cérebro, sobre a matéria. E Joana de Ângeles já inicia aqui dizendo que os maus pensamentos intoxicam a alma, atraem o pessimismo, as presenças doentias de espíritos perturbados e maus, e nos recomenda o seguinte: mantenha a tua mente presa às ideias positivas, iluminativas, aos programas de enobrecimento, de cuja conduta te advirá o bem-estar íntimo e a alegria de viver. O que pensares com insistência hoje ou mais tarde se concretizará. Os fatos se corporificam de início no campo mental, para depois se tornarem realidade no campo físico. Pensa no bem e banha-te com a luz do amor. Um desafio para todos nós, que ainda guardamos o pé numa posição que é incerta, não necessariamente pessimista, mas também não necessariamente de fé e de convicção profunda. E Joana vai nos lembrar a necessidade de mantermos a nossa mente presa às ideias positivas, o que não significa ter uma visão infantil da vida ou um otimismo barato, mas ter uma noção real da existência e observar que nós estamos incertos naquilo que costumamos chamar de uma rede de proteção espiritual. A misericórdia divina nos atende, nos assiste de forma intensa e minuciosa, que se tivéssemos olhos desenvolvidos para percebermos os detalhes, nós viríamos que, mesmo quando aparentemente estamos sozinhos,
é exatamente quando estamos mais assistidos. É essa percepção, por exemplo, que engendrou aquela famosa prece das pegadas na areia, em que o suposto personagem ou o eu lírico do texto reconhece que, no momento de pouca percepção, achava-se sozinho na estrada porque olhava para trás e via apenas 2 pegadas. No momento de profunda reflexão, observa que aquelas pegadas não eram suas, porque, na verdade, estava sendo carregado. Essa é uma visão positiva da vida, é uma visão de resignação dinâmica, é uma visão de otimismo, porque quem somos nós para sozinhos resolvermos as nossas dificuldades? Um mínimo de análise dos nossos limites demonstra que nós temos, de fato, muitos empecilhos para a resolução das várias situações. Nós precisamos muito mais da misericórdia divina do que nós supomos. E nós somos muito mais atendidos por essa misericórdia divina do que nós supomos. E o texto aqui de Vida Feliz vem exatamente nos lembrar esse aspecto e nos advertir sobre essa interação mente e corpo. Lembrando que, se nós guardarmos as ideias enfermiças, nós atrairemos para junto de nós exatamente as experiências da enfermidade. E todos nós conhecemos, por exemplo, as pessoas hipocondríacas, que em geral são aquelas que, se você contar uma dor de cabeça que teve, ela teve uma muito maior. Se você contar que quebrou a perna, ela teve um problema muito maior. E são pessoas que, de modo geral, estão num ciclo de repetição de doença, porque elas saem de uma, entram noutra, saem de uma, entram noutra, exatamente porque o padrão mental não reprogramado lhes permite apenas conviver naquela faixa. Há necessidade de uma revisão desse padrão mental para perceber a saúde e o otimismo que estão em torno de todos nós. E aí, por fim, Joana termina nos lembrando que devemos pensar no bem e nos banhar com as luzes do amor. Na obra Seja Feliz Hoje, que é o livro mais recente de Joana de Ângeles, há 2 textos sobre esse tema. E relendo esses textos hoje à tarde, eu fiquei muito encantada com a capacidade que Joana de Ângeles tem de nos falar dessa condição que nos caracteriza e de nos apresentar a metodologia para sair desse patamar em que nós nos prendemos a um padrão de repetição. Então, um texto chama-se Enfermidades Saneadoras e o outro Vivência Saudável. E nesse texto, Enfermidades Saneadoras, é exatamente um texto de uma perspectiva espírita inquestionável, incontornável. E nós poderíamos aqui começar esse texto relacionando a uma observação de Allan Kardec, que está no livro A Gênese, quando ele analisa uma das curas, se eu não me engano, a cura do homem que tinha a mão mirrada. E Kardec vai dizer que, por falta de uma ciência médica desenvolvida à época de Jesus, muitos males eram atribuídos ao demônio. Tanto porque convivia-se, como se convive hoje, com os processos obsessivos, que se tornam, na sua versão física, processos enfermiços, quanto porque não se tinha uma ciência desenvolvida. De uma forma contrária a essa, numa sociedade profundamente medicalizada e que avançou extremamente na racionalidade, às vezes nós nos encontramos na posição contrária, diferente a essa. Estamos diante de uma problemática de fundo espiritual, de fundo obsessivo às vezes, outras vezes de fundo auto-obsessivo. Não nos esqueçamos de que a responsabilidade daquilo que nos chega no formato de uma doença desafiadora ou de um processo obsessivo clássico, não é apenas dos obsessores, é inicialmente de nossa parte. E há muito auto-obsessão. A literatura espírita narra inúmeros casos em que os espíritos desencarnados desejariam afastarem-se de nós, mas é o nosso padrão mental que os atrai em muitas circunstâncias. E, nesse caso, nós não estamos falando de espíritos medianos, evoluídos ou que desejassem nos ajudar. É exatamente o daqueles outros.
Essa ideia ela é tão comum que, por exemplo, aquele canal do YouTube, o Canal da Luz, já fez várias piadas com essa ideia de um obsessor que aparece para um suposto obsidiado e diz: eu não quero mais lhe obsidiar, mas é você que me atrai. Né? Uma leitura que é uma leitura aparentemente engraçada, mas é uma leitura profundamente verdadeira. E às vezes nós estamos diante de uma problemática que requer uma terapêutica muito mais espírita e espiritualizada, e nós estamos insistindo em tratar essa problemática com uma medicação de um ponto de vista bastante materialista. Então, quando estávamos lendo esse capítulo 29, Enfermidades Saneadoras, e que o espírito Joana de Ângeles, de forma incontornável na perspectiva espírita, coloca de fato o dedo na ferida, sem escamotear, vai nos dizer que quando nós nos encontramos, ou algum membro da família, diante de uma enfermidade desse porte, que muitas vezes vai a óbito aos nossos olhos, sempre de forma precoce, nós estamos diante de um processo de reparação, assim como estava a mulher hemorroíça. E o importante não é exatamente o processo de reparação, mas é como nós enfrentamos esse processo de reparação. Ou como nós devemos, pelo menos, fazer aquilo que seria a ação preventiva e terapêutica para que possamos sanear a nossa existência sem que tenhamos que necessariamente nos encontrar com essas enfermidades. O que é um pouco mais difícil, considerando o nosso nível evolutivo na Terra. Mas Joana de Ângeles vai nos chamar a atenção para o fato, quer estejamos enfrentando a doença ou numa expectativa de enfrentá-la a médio ou a longo prazo, o que é comum para todos nós, a atitude espírita, estoica, de confiança e a psicoterapia de trabalho com a mente são de fundamental importância. Então, nesse capítulo, ela vai nos recomendar alguns tópicos que nós destacamos o seguinte: a preservação do equilíbrio mental em qualquer situação é responsável pela atividade reparadora, especialmente quando impulsiona o paciente para a introspecção, a autodescoberta, a identificação da imortalidade de que se constitui. Nós poderíamos passar aqui mais 1 hora, pelo menos, analisando apenas esse parágrafo. Vejamos, a preservação do equilíbrio mental em qualquer situação, na doença, fora da doença, na aflição, na alegria, é responsável pela atividade reparadora, especialmente, no caso da doença, quando impulsiona o paciente para a introspecção, uma posição emocional difícil para todos nós, sobretudo num mundo que nos convida a estarmos numa constante festa. A posição da introspecção, da oração, do Evangelho no lar, tem sido um imenso desafio para todos nós, porque nós estamos num momento muito especial em que não sabemos lidar ainda com uma sociedade que tem facilidades, com uma sociedade que tem muitos meios de comunicação rápidos e que projetam pessoas e notícias num segundo. Numa sociedade como essa, de tanta velocidade e ainda tão recente para todos nós não temos maturidade para lidar com isso, e como não temos ainda o hábito da introspecção, tudo fica mais difícil, como se nós estivéssemos constantemente chamados a uma atividade constante. E Joana vai nos recomendar exatamente a introspecção, a autodescoberta, que é o grande tema de toda a sua obra, não apenas do que se chama a série psicológica, mas de todos os seus textos. Relemos recentemente Messe de Amor, e o terceiro título de Messe de Amor, o terceiro capítulo, aliás, já é um capítulo sobre autodescobrimento. O primeiro capítulo é sobre Jesus, o segundo sobre a doutrina espírita, e o terceiro, no primeiro livro de Joana de Ângeles, 1967, já é sobre autodescobrimento. Ou seja, ou nós nos conhecemos, ou nós nos entendemos, compreendemos nossos padrões de repetição,
Entendemos as nossas ações, aquelas impulsivas, ou aquelas ações em que nós postergamos e procrastinamos atitudes, decisões, ou nós não vamos conseguir sair de um ciclo de repetição e que, às vezes, para que a gente saia, a misericórdia divina, de forma misericordiosa, utiliza para nós o mecanismo das doenças. Então, Joana nos chama para a introspecção, a autodescoberta e a identificação de que a imortalidade se constitui a condição de todos nós. E aí vai nos dizer que, não ocorrendo essa experiência valiosa, que é a de reflexão, transfere-se de uma para outra problemática, mantendo-se o quadro enfermiço que aparece e retorna com frequência. Nós poderíamos aqui, inclusive, de uma forma talvez atrevida, arriscada, dizer não apenas o que diz respeito ao quadro da doença, mas várias circunstâncias repetitivas na nossa vida que não significam necessariamente marcha de progresso, de evolução, mas aquelas situações em que nós ficamos rodando em círculos na nossa existência, sem coragem de romper o ciclo, de fechá-lo, de dar um passo adiante. No caso das doenças, a mesma coisa. Quando nós não nos entregamos a esse processo de reflexão profunda, nós vamos entrar nesse ciclo de repetição. É por isso que algumas pessoas aproveitam tão bem certas experiências difíceis em suas existências. E são para todos nós verdadeiros heróis, porque aproveitam a experiência difícil e se transformam. E em se transformando, nos estimulam ao processo de transformação. Quando nós observamos alguém ou uma família que supera uma doença degenerativa de forma motivada, de forma inclusive alegre, com aceitação, com acolhimento da doença e do doente, nós verificamos ali muitos heróis anônimos para a nossa sociedade. Nunca estarão, talvez, nas capas das revistas, mas estarão estampando as próprias existências com a manchete da superação. Quando nós observamos pessoas e famílias que superam o falecimento de entes queridos e recompõem a rotina, nós estamos diante de heróis também da superação, assim como a mulher hemorroíça que manteve-se naquela postura proativa de superação. E observando esse tema pela ótica do Espírito Emmanuel, sempre profundamente amorosa, Emmanuel faz uma análise impressionante no livro Ideal Espírita sobre uma sentença que vai aparecer em várias histórias relativas a curas, que é aquela em que Jesus vai dizer: vai e não tornes mais a pecar. Ou quando, por exemplo, Jesus se referiu especificamente na cura do paralítico, a que ele levantasse, andasse, levasse dali o seu catre e retomasse a sua vida. Então, Emmanuel faz uma análise profundamente amorosa dessa situação e vai nos apresentar duas versões da sua interpretação que nos falaram ao coração nessa tarde. A primeira delas é a expressão de que Jesus era o campeão da simpatia. E eu gostei muito de ter ouvido isso. Tem um tom bem-humorado de Emmanuel em relação a Jesus. Era o campeão da simpatia. Imaginemos todos aqueles doentes que se encontraram com Jesus. Alguém que já estava ali excluído da sociedade, que já não tinha mais recursos, que estava desenganado. Era preciso um olhar cativante de simpatia, para que a pessoa narrasse pela enésima vez qual era a sua dificuldade, para que a pessoa ouvisse ainda uma vez, qual é o seu desejo, e o seu desejo era o da cura. E para repetir isso, é preciso uma relação de empatia. Então, Emmanuel vai dizer que Jesus é um campeão da simpatia e vai nos colocar exatamente nessa posição já, digamos, pré-estabelecida, de que à frente do Mestre nós não vamos encontrar uma atitude de interdição ou de severidade. E na sequência, analisando, vai dizer que nós talvez estejamos tão paralisados quanto
o famoso paralítico que estava à beira da piscina lá, esperando que alguém o ajudasse a cair naquelas águas quando elas se movimentassem. Talvez nós estejamos assim paralisados porque nós temos um ninho de imperfeições em nossa vida. As imperfeições do orgulho, do egoísmo, da vaidade, de toda a sorte ainda, daquilo que são as arestas, ou para usar aqui a expressão de Joana de Ângeles, que são as sombras da nossa vida. Nós estamos ainda envolvidos nesse ninho, diz Emmanuel, e ficamos paralisados em muitas circunstâncias. Nessa análise de Emmanuel, o interessante é que ele sai daquela perspectiva, digamos, mais literal da enfermidade física para apontar algo que é tão comum na obra de Joana de Ângeles e que Emmanuel apresenta aqui com muita doçura, que são as enfermidades emocionais, que muitas vezes não vêm à tona, mas que são tão degenerativas quanto qualquer doença física galopante. E Emmanuel vai nos dizer que nessa condição em que estamos paralisados, mirrados em muitas circunstâncias, é importante que nós retomemos a sentença de Jesus: levanta-te e anda, porque é uma sentença exortativa, é aquilo que se chama de uma sentença injuntiva, é uma ordem para que nós possamos fazer alguma coisa. E o benfeitor espiritual vai fazer uma análise dizendo que, à semelhança do que ocorreu com outros, nós podemos mergulhar nessa atmosfera de Jesus, ou seja, mergulhar em seu magnetismo, nos deixar banhar pelos fluidos que venham da nossa conexão consigo. Então, se nós estivermos ainda na memória aquela postura proativa da mulher hemorroíça, nós diríamos que ela é ideal para ser o nosso grande ícone, para ser a nossa grande reverência. É alguém que, se do ponto de vista físico estava impedido de avançar, do ponto de vista emocional estava liberto, porque quebrou todos os preconceitos e foi em busca de Jesus, a ponto de conseguir mergulhar em sua atmosfera espiritual. E nós, muitos de nós, que do ponto de vista físico não temos nenhuma doença, talvez estejamos no ninho, ou certamente estamos no ninho das nossas imperfeições, como diz Emmanuel, precisamos ter esse ícone como bússola da nossa existência. Nos aproximarmos de Jesus até que nós estabeleçamos uma conexão tal com Ele que, sintonizados com a sua mensagem, com a sua perspectiva, nós possamos avançar na existência, acolhendo as dificuldades. E nos lembramos aqui, nesse final, de Chico Xavier, que teve a oportunidade de conviver diretamente ali com Emmanuel e com o Dr. Bezerra de Menezes, e que ainda assim, durante a sua existência, manteve uma relação cordial, afetiva e de cuidado com a doença dos olhos, que o acompanhou ao longo da existência, e com a angina. Narram os seus biógrafos que, quando ele foi ao encontro de Zé Arigó pela primeira vez, um famoso médium de cura, o espírito que acompanhava Arigó disse através daquele médium que, se ele desejasse, se Chico desejasse naquele momento, era possível que ele o curasse. E Chico Xavier, profundamente conectado com seu planejamento reencarnatório, numa postura de resignação dinâmica, sintonizado com a mensagem de Jesus, agradeceu imensamente, de bom coração, e disse: se eu curar a angina agora, ou se os olhos não tiverem mais nenhuma dificuldade, outras doenças aparecerão, e com essas duas eu já estou bastante familiarizado, eu já sei como conviver com elas duas. E encerrou ali a conversa. Teria a oportunidade, certamente, do ponto de vista físico, naquele momento em que Arigó estava absolutamente em condições de operar como um médium de cura e restabelecer para Chico Xavier a função normal do seu coração e de seus olhos. E Chico, numa postura de maturidade, declinou desse convite. É uma postura para poucas pessoas, porque é a postura da acolhida da dificuldade.
O exemplo que nos fica não é o de que neguemos o auxílio que nos chega, mas é o exemplo que fica de que acolhamos a dificuldade que vem ao nosso encontro, porque certamente ela é uma dose de misericórdia para os nossos múltiplos desafios. Por fim, amigos, encerrando a nossa exposição, sugerimos a todos que, entrando nessa atmosfera do MEP, possamos colocar como parte das nossas leituras uma releitura do livro A Gênese. Muita paz a todos.